Você sabe o que significa a palavra filosofia? Você já ouviu falar o que é um filósofo ou o que estuda propriamente dito a matéria filosofia? Iremos iniciar com uma série de vídeos onde iremos usar como base a coleção A Trilogia de Darian Chiseri e Giovanni Reali. Este livrinho aqui, que são 3 volumes, esse daqui é o primeiro. Então, nos respectivos vídeos, a intenção é falarmos sobre filosofia. O que é, quando surgiu, como surgiu, aonde surgiu, o que é um filósofo e qual é a intencionalidade de se estudar filosofia e até mesmo a importância desta matéria, filosofia, para a sociedade como um todo. Então, se você gostar deste vídeo, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe nas redes sociais para ajudar na divulgação. Nesse nosso primeiro vídeo sobre história da filosofia, o nosso bate-papo vai ser sobre a origem da filosofia. Só vale relembrar e ressaltar que estamos usando este livrinho aqui, A História da Filosofia, de Darian Chiseri e Giovanni Reali. Então, o nosso embasamento será em cima dele. Já na primeira parte, no capítulo 1, ele vai falar sobre o nascimento da filosofia. Primeiramente, aonde a filosofia nasceu e em que momento a filosofia nasceu? Ele vai nos dizer que a filosofia nasceu na Grécia, nas colônias da Grécia. Propriamente dito, nós vamos ter um local de surgimento e um ponto de surgimento da filosofia, na cidade de Mileto, já que o primeiro filósofo, Tales de Mileto, ele é desta cidade. Então a filosofia nasceu na Grécia no século 7 a.C. Um outro ponto que ele vai colocar já de partida para começar a falar o que é filosofia, ele vai falar aonde nasceu a filosofia. Ali no parágrafo 1.2 ele vai dizer o seguinte: a impossibilidade da filosofia ter nascido do Oriente. Dentro do campo acadêmico, do campo filosófico, se tem um grande questionamento. A filosofia, ela é ocidental ou ela é oriental? A filosofia, afinal de contas, ela nasceu na Grécia ou em outro lugar? Porque nós vamos dizer com toda a convicção de que a filosofia, ela é ocidental e ela é de origem grega, do povo grego. Mas por que se tem essa pergunta? Por que oriental? Vale ressaltar que alguns filósofos, logo no início do seu surgimento, viajaram para outros lugares. Nós vamos ter filósofos que viajaram para o Egito, trouxeram dali conhecimentos. Nós vamos ter filósofos que buscaram de outros povos conhecimentos matemáticos. Nós vamos ter Tales, até mesmo que calcula a altura de uma pirâmide, usando a sua base. Então nós vamos ter este questionamento. A filosofia nasceu propriamente dito na Grécia ou não? Ela é oriental ou não? Então, a filosofia, meus queridos, a gente vai dizer que ela não é um milagre oriental, que ela não surgiu do Oriente, que a filosofia ela é própria do povo grego. Eles podiam sim ter buscado ali os primeiros conhecimentos matemáticos, os primeiros questionamentos de outros povos. Mas vale lembrar, por exemplo, que a matemática ela não era usada como uma forma científica de se explicar e compreender o universo. Vale lembrar também da astronomia, por exemplo, que ela também era usada de uma forma muito mitológica. Então, quando esses filósofos eles começam a usar da filosofia, eles começam a usar ele com um método, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Esse método ele tem uma intencionalidade: explicar a origem das coisas, explicar o funcionamento do universo, não mais pautado em mitos, em deuses, mas sim em conceitos racionais e lógicos. Então, a primeira coisa que nós temos que saber: a filosofia, ela nasceu na Grécia no século 7 a.C. e ela é uma criação ocidental. Ela não é oriental. A segunda coisa que nós temos que saber é que a filosofia, propriamente dito, ela significa amor à sabedoria. Ela nasceu na Grécia no século 7 a.C. e significa amor à sabedoria. Como assim amor à sabedoria? Ele ainda vai continuar dizendo que a palavra filosofia, ela tem como significado amor à sapiência, amor ao conhecimento, amor à sabedoria, mas que essa sapiência verdadeira, este conhecimento verdadeiro, pertence somente aos deuses. Ao homem, ao filósofo, porque filosofia significa amor à sabedoria, amigo do conhecimento, ao filósofo compete conhecer e procurar conhecer e compreender as coisas. Então, a filosofia, ela nasceu no século 7 a.C., ali nas colônias da Grécia, propriamente na cidade de Mileto, tendo
Tales como o primeiro filósofo, ela não é oriental e o significado desta palavra significa amor à sabedoria, amor ao conhecimento. Aos deuses compete a sapiência, o conhecimento pleno. Ao homem compete a busca do conhecimento. Então, o que é um filósofo? Um filósofo é aquele que ama o saber. O filósofo é aquele que procura incansavelmente o conhecimento todos os dias. Aquele que vai se preocupar com a totalidade, que ele vai falar do método, e a gente vai ver os métodos da filosofia quando ela surge, ele vai se preocupar com a totalidade. Ele vai se preocupar em conhecer o todo. Através do quê? Através do questionamento, a arte de se questionar, que é a base de todo filósofo, o questionamento, a pergunta incansável para procurar uma resposta, mas que nunca haverá uma resposta, somente outras perguntas. Então, para iniciar nossos tópicos sobre história da filosofia, precisamos saber que a filosofia nasceu na Grécia, no século 7 a.C., na cidade de Mileto, tendo como primeiro filósofo Tales, e ela significa amor à sabedoria. O filósofo é aquele que ama o conhecimento, aquele que procura o conhecimento e procura conhecer as coisas ao seu redor.